a transmissão. Olá, pessoal, boa noite. Falta um minutinho aqui para a gente começar pontualmente, né? O segundo dia da Semana do Gestor 360, né? A gente já está aqui começando o pessoal a chegar, tá? A gente vai aguardando aqui todo mundo chegar, vai ter bastante tempo para todo mundo conversar. A gente está fazendo uma transmissão para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn e também para o YouTube. Então, temos 4 canais para reunir bastante gente, né? A gente teve ontem a participação de 80 pessoas na nossa live. Então, é muito legal, né? A gente estar junto com vocês nesse segundo dia da Semana do Gestor. Tem gente que estava ontem, tem gente que está chegando hoje pela primeira vez, tá? E vai ser um encontro muito produtivo para a gente conversar sobre a preparação para crises e o mapeamento de riscos, né? Como que a minha empresa começa esse processo, o que eu preciso fazer, algumas dicas e também, ao final, vocês vão poder tirar dúvidas conosco, né? Também temos uma convidada muito, muito, muito especial, a Ana Flávia Bello, né? Eu divulguei para vocês também ao longo da semana um pouco do currículo dela, né? A Ana, ela tem mais de 20 anos de experiência, também foi executiva, trabalhou por muito tempo na Coca-Cola, né? Estruturou projetos de prevenção, gestão de crises e, recentemente, em janeiro de 2020, ela lançou um aplicativo pioneiro no Brasil, que é o Alerta de Crise, né? Visitem o site também do Alerta, a gente está aqui com várias, né? A gente tem esse aplicativo pioneiro, né, super parceiro da Escola de Comunicação e Crise. Se vocês quiserem conhecer também o Alerta, o site vai estar disponível para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. E no final a gente tem uma surpresa, eu não vou antecipar não, só estou contextualizando e fazendo a apresentação da Ana, que é a nossa convidada hoje. Então eu vou, né, passar aqui para vocês, vou fazer aqui nossa... finalizar. Cheia de pessoas conhecidas aqui, Isabela. Estou vendo pelo chat aqui. Tem bastante gente. A Simone já chegou, tem bastante gente participando e o pessoal vai entrando, é assim mesmo. Então é isso, pessoal. A gente vai começar. O nosso tema de hoje, né, da segunda noite da Semana do Gestor, é o mapeamento de riscos e a preparação para crises. Como a sua empresa, né, diante do cenário desafiador que a gente tem, como que a sua empresa pode usar a comunicação no bom sentido, né? Nós falamos muito sobre a importância do planejamento, e esse tema de hoje vem reforçar também a importância da preparação e do planejamento. A gente não deve esperar, né? Claro que existem situações que são inesperadas, claro que existem situações, catástrofes naturais, né? Que a gente não tem controle, né? Claro que a crise, ela rompe a normalidade, né, do dia a dia da nossa empresa, do trabalho da equipe de comunicação. Então, a gente tem que estar preparado, porque se a gente não está preparado, é muito mais difícil, né, estar diante de uma situação sem procedimento nenhum, né? Então, a Ana Flávia Bello, ela vem contribuir com a gente, com a experiência dela, né, de mais de 20 anos de carreira, trabalhando nessa área, também já foi professora. Então, é um grande prazer receber a Ana aqui com a gente hoje, né, compartilhar conhecimento dela. Ela tem participado de muitas lives na ESPM também, tem participado de várias iniciativas de crise, porque é um tema que, como eu falei ontem, pessoal, não importa se você é da área de gestão da qualidade, se você trabalha, né, na área de engenharia, a questão da preparação e a prevenção de crises são temas essenciais, né? Na comunicação é muito importante também, mas é um conhecimento que perpassa todas as áreas. A gente tem que saber, né, o que pode vir a provocar uma crise na nossa organização, como a gente pode, né, se preparar, o que a gente pode mitigar, o que a gente vai controlar. Né? Então, a gente vai começar já, né, só para fazer essa introdução aqui também, enquanto o pessoal está chegando. E o pessoal também dá as boas-vindas à Ana. A Ana também se apresenta aqui para o pessoal que está participando aqui com a gente. Boa noite a todos. A gente já está pelo Instagram, Isabela? Já está em todos os lugares. A Camila também está participando. E aí já vou começar aqui a fazer as nossas perguntas. Porque aqui no Insta não está aparecendo ao vivo para mim, só para a gente ter certeza. Não, no Insta ele vai ficar só no meu mesmo. Então ele vai poder tá aqui. Aí depois então ele vai migrar para lá.
Então, pessoal, a gente vai, né? Eu vou compartilhar aqui rapidinho a nossa apresentação para dar as boas-vindas a vocês. E já a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Que é o ponto auge de hoje da nossa conversa. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês da apresentação, tá? Hoje, então, segundo dia da Semana do Gestor 360, o nosso tema é mapeamento de riscos e preparação para crises, né? Quem está participando hoje pela primeira vez, nós estamos numa semana com 4 lives, tá no YouTube online sim, Tati, é só você visitar lá, tá no YouTube da Comunicação Integrada. Então, nós estamos na segunda, né, na segunda live de uma semana de 4 dias, então a gente está aqui todo dia, né, online e também ao longo do dia, tendo conteúdos especiais e tirando dúvidas que vocês enviaram ontem, pelo Instagram, pelo LinkedIn, a gente recebeu mais de 30 dúvidas e a gente já está quase com 90 profissionais no nosso grupo do Telegram, né? Então, a gente está aí nessa maratona em prol de uma comunicação mais estratégica, de um profissional de comunicação mais preparado, que sabe planejar, que sabe antecipar possíveis cenários críticos e sabe ler esses cenários de maneira criteriosa para tomar a decisão mais assertiva, né? Eu sou Isabela Pimentel, para quem não participou ontem, para quem ainda não me conhece, eu sou consultora, sou professora da SPM do Rio, também da SPM de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, né? Atuo com consultoria na área de planejamento, diagnóstico e também treinamentos na área de crise e sou mestre em criação e produção de conteúdo digital pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Ana, a nossa super convidada de hoje, ela é formada em comunicação social, é especialista em mestre em administração, então temos aí uma participante de peso com a gente, né? E além de tudo, ela tem aí uma carreira de mais de 20 anos, né? Como executiva em grandes empresas, trabalhou na Coca-Cola, então é uma super honra recebê-la. E para quem não sabia, para quem não conhece, em janeiro de 2020, a Ana, de forma muito pioneira, né, lançou a sua startup, que é o Alerta de Crise. É um sistema. A gente vai falar mais para vocês sobre ele, mas vale a pena vocês visitarem o site do Alerta de Crise. Também está disponível aqui na descrição do vídeo, porque toda empresa precisa ter, né, sistemas, ferramentas, procedimentos. Não basta só ter um manual de crise. Você precisa fazer disso algo vivo. E o Alerta de Crise vem ajudar, né, esse gap que a gente tem aqui na realidade brasileira, né? Então, é algo realmente pioneiro que vocês vão ter a chance de conhecer participando aqui do nosso encontro. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, o que são essas crises, como que elas ocorrem, como que você pode se preparar, quais são os sinais que ela dá, que possíveis riscos podem afetar a sua empresa, né? A gente tem aqui os temas que a gente vai falar e depois dessa live, vocês vão receber a apresentação completa no nosso grupo do Telegram. Então, se você está inscrito na semana e ainda não está no grupo do Telegram, participa. A Ana também está participando lá, a Michela também está participando. Participem, porque tem muito material além do material que a gente compartilha em 1 hora, né? Então, a gente vai falar sobre todos esses temas e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo aqui no formato de entrevista, mais descontraído. Era mais para apresentar para vocês, né? Aqui um pouquinho da nossa programação dessa noite, né? E agradecer também a presença de todos vocês. A gente vai voltar aqui para o nosso compartilhamento. Então, vamos lá, vamos começar as perguntas. Separem as perguntas, que a gente vai ter aí 20 minutinhos no final, tá? Para conversar. Aproveitem a presença da Ana. Então, vamos começar, né? Tudo certo. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo bem? Giovanni, boa noite. Giovanni também está chegando. Então, vamos lá, pessoal. Vocês viram, né, muito nesses últimos 4 meses, né, a nossa realidade foi profundamente alterada por conta da pandemia, né? E se a gente for parar para enumerar, quantas campanhas, quantas ações, quantos casos de crise a gente viu, né? Empresas enfrentando crises e não sabendo como gerenciá-las, né? E muitas vezes essas crises foram provocadas por falhas de planejamento, falhas de campanha. Claro que, como eu falei no começo, a gente tem vários tipos de crise, né? A gente tem várias fontes de crise, vários fatores que podem provocar crise. Mas a gente não pode ficar refém disso, a gente tem que se capacitar
e também saber como prevenir a nossa empresa, né? A imagem, a reputação, todos os atributos que a nossa empresa possui. A gente não pode estar no mercado sem estar preparado. É um grande risco para as marcas, para a reputação, estar no mercado sem se capacitar. Então, eu vou, né, começar aqui as nossas perguntinhas para a Ana. Ana, eu queria que você falasse com a gente, né, quais são os maiores problemas que uma empresa pode ter se ela não tem consciência, né, dos riscos aos quais ela está exposta, das crises que ela pode vir a passar, né? Quais são os grandes riscos para a reputação, para a imagem, para essa empresa como um todo, né? Quais são esses riscos que você, no seu ponto de vista, como é que a gente pode apresentar para o pessoal e conscientizar também, né, a importância desse trabalho preventivo? Boa noite, então, boa noite a todos aqui oficialmente. A Isabela, tá me ouvindo bem, né? Tá tudo ok, então tá joia. Sejam todos bem-vindos. Como a Isabela falou, o tema de riscos e o tema de crise, eles são muito próximos, eles são ligados, conectados intimamente, eu diria. Por quê? Primeiro, toda empresa tem os seus riscos, independente dela enxergá-los ou não, não é? Podem ser riscos de operação, riscos de informação. Então, se eu estou, por exemplo, numa fábrica, quais são os riscos de uma fábrica? Pode ser um risco operacional ali de algum acidente, pode ser uma explosão de uma caldeira, um incêndio, às vezes até umas chuvas fortes que podem causar uma parte de desabamento da unidade, né? Isso tanto em fábrica como em escritório. Agora, eu também posso ter riscos de informação, como, por exemplo, ataques de hackers, que estão super fortes aí nos últimos anos e cada vez aumentando mais, né? Esses cybercrimes que a gente chama, que trazem, inclusive, risco de vazamento de informação sigilosa, que agora, com a questão da LGPD no Brasil, vai ficar cada vez mais forte e as empresas precisam cada vez mais se preocupar com esse tipo de risco. Eu estou falando de riscos laborais, como, por exemplo, greves, manifestações de consumidores com problemas, falando mal da marca, não só consumidores, mas influenciadores, imprensa, etc. Ou seja, riscos de reputação, né? A gente tem os riscos de operação, a gente tem riscos que envolvem pessoas e a gente tem os riscos também de, vamos dizer, de ativos imateriais, né? Que seria o caso da imagem e da reputação. Riscos financeiros, que mais? Riscos ambientais, de poluir o meio ambiente, não é? A gente viu derramamentos de óleos, vimos empresas que acabaram destruindo ali por conta de acidentes toda uma bacia hidrográfica de uma região toda do país, riscos de queimadas, enfim, existe uma infinidade de riscos pelas quais essas organizações podem sofrer aí. E o risco existe, independente dela querer ou não, basta ela operar para esse risco existir, não é verdade? Tendo lá pessoas, tendo lá equipamentos, tendo uma imagem a preservar, essa empresa já está sob risco. Então, a Isabela colocou bem, a empresa ela pode, primeiro, não ter capacidade de enxergar o que é um problema, né? Porque ela deveria ter profissionais lá dentro que olhem para isso, que tenham capacidade de olhar, mas ela precisa, antes de tudo, ter vontade de olhar. Porque muitas empresas, eu vejo, querem colocar o risco para debaixo do tapete, né? Porque, se ele não se materializou ainda, né? É mais ou menos como você ter uma gambiarra dentro do seu apartamento na fiação elétrica. E aí você fala, não, eu não quero enxergar isso, porque senão eu vou ter que refazer a fiação do apartamento inteiro e vai ficar uma coisa cara, aí vou ter que fazer uma reforma, né? Vou ter que passar fio ali, ali. Aí muitas empresas, assim como a gente faz às vezes na nossa vida pessoal, falam, não, vamos adiar isso, vamos fingir que eu não estou vendo, né? Que isso daí não é um risco. Só que, por conta de uma questão dessa, teve um apartamento de um amigo meu que pegou fogo e acabou com o apartamento dele, acabou. Ele tinha seguro, ou seja, ele tinha ali um plano de contingência, mas não de mitigação, ou seja, ele não tinha previsto isso, né? Obviamente, não achava que isso ia acontecer, porque a probabilidade de pegar fogo num apartamento, ela é pequena, mas aconteceu, não é? Então, às vezes, o risco se materializa. Agora, se você estiver preparado, no caso, ele tinha um plano de
contingência que era o seguro, então pelo menos ele não teve tanto prejuízo financeiro, mas ele teve todo um dano emocional gravíssimo, né, ali decorrente daquele incidente, os brinquedos do filho queimaram todos, então da mesma maneira acontece com as empresas, por mais que a empresa fale, não, eu vou ter um seguro ali que vai me ressarcir, o seguro é para danos materiais, né? Mas e as vidas das pessoas que estavam envolvidas? Tem coisas que não voltam atrás, vidas não voltam atrás, não é? E muitas vezes um incidente, diante de um risco que não foi tratado, ele acaba, infelizmente, vitimando pessoas, né? Vitimando muita gente, eventualmente. Então, se a empresa, pelo menos ela tem vontade de enxergar os riscos e ela tem capacidade técnica para enxergar isso e para fazer o mapeamento, o que a gente recomenda? Que ela chame profissionais que são experientes nisso para ter um olhar mais amplo em relação a justamente essas duas variáveis. A Isabela vai colocar isso depois na apresentação para vocês, que é a probabilidade de um evento acontecer e também o impacto desse evento se ele acontecer, a gravidade dele acontecer. Então, eu vou falar de um risco que a gente tem bastante no Brasil. Por exemplo, é o risco de chuvas fortes, né? A gente sabe que chuvas fortes, elas acontecem principalmente em algumas épocas do ano. É claro que depende da região do país onde você está, mas vamos pensar aqui na região sudeste, onde, né, eu e Isabela estamos. Rio de Janeiro, onde Isabela está. Sempre acontecem chuvas fortes no verão. Janeiro, fevereiro e março. Ou seja, qual é a probabilidade de chover fortemente no Rio no verão, Isabela? Pequena, média ou alta? Altíssima. Altíssima, não é? Então, se eu tenho uma probabilidade altíssima, eu tenho, enquanto empresa, enquanto cidadão, enquanto morador de determinadas regiões que já sabem que tem um risco ali que, né, de alguma coisa que vai acontecer, porque a probabilidade é altíssima, de me preparar. E a gente vê, às vezes, infelizmente, algumas reportagens após inundações que acontecem nessa época nas grandes cidades, dizem, nossa, eu tinha uma gráfica e eu perdi tudo. Eu perdi tudo porque a água entrou aqui e destruiu todo o meu equipamento, porque ficava aqui todo o equipamento, que era o equipamento mais caro da gráfica, aqui no subsolo. Aí eu vi essa reportagem, eu acho que foi no começo desse ano, ou no ano passado, já não lembro, era em São Paulo, e eu pensei, poxa vida, né? O dono da gráfica tem um pequeno negócio, a gráfica dele não era grande, tinha lá 3 andares de gráfica, e ele deixa os equipamentos dele, que são os mais valiosos, no subsolo ali. E é uma região com histórico de alagamento. Ou seja, eventualmente alaga a rua dele. E nesse ano a água entrou e destruiu o equipamento. Então, que plano, se ele considera esse risco, né? Que plano de mitigação, e é isso que a Isabela perguntou, esse empresário poderia ter? Ao menos não colocar as máquinas mais caras no subsolo, ou seja, colocar em andares mais altos, né? Se ele tinha ali um prédiozinho, poderia ter pensado nisso, ou criado algumas barreiras ali, de maneira que se a água entrasse em canaletas, não sei, poderiam existir N planos aí de mitigação para que ele não fosse afetado por aquela crise, porque de fato a crise aconteceu, porque ele não mitigou o risco se materializou por meio da chuva, a chuva inundou a empresa dele e ele viveu uma crise, né? Era uma crise ali de continuidade de negócio, porque ele teve que parar a operação, como a Isabela falou, houve uma ruptura no negócio, ele não tinha mais máquina para produzir, ele provavelmente não tinha tanto capital para repor aquela máquina, não se sabe se ele tinha seguro, ou seja, uma crise de fato, né? Agora, às vezes a empresa, ela sabe que ela tem o risco, ela tem capacidade e profissionais competentes para entender, ela mapeia o risco e mesmo assim ela não investe na mitigação, porque é cara demais. E ela considera, isso não é prioridade, né? Ou nunca vai acontecer isso, né? Deixa eu investir em outros lugares, porque às vezes ela está priorizando a área comercial, está priorizando o marketing, gasta milhões de reais, né, porque é o que eles chamam de core business, né, que é o negócio principal da empresa para fazer a roda girar, para vender, para fazer toda a parte de logística, entrega e operação, mas ela não enxerga que um risco lá atrás que ela está, vamos dizer, negligenciando nesse momento, propositalmente, por conta de outras prioridades de investimento, ele pode prejudicar tudo isso. Porque
é muito mais caro você administrar uma crise lá na frente do que você mitigar um risco inicialmente. E esse é um ponto bem importante, né? Se você tiver um risco que se materializa, você vai pagar muito mais caro depois para consertar isso do que se você tivesse minimizado esse risco lá atrás. Lembrando que não existe risco zero. Não existe risco zero. Nós somos um país que não tem furacão. Tá bom, e esses dias aqui no sul, que teve uma ventania que parecia um furacão, aconteceu, né? Imagina se eu moro num prédio e o prédio vai cair, né? Coisa absurda. Eu morei num prédio que quase caiu, porque foram fazer uma obra na garagem, não colocaram lá os materiais necessários para segurar os pilares de sustentação do prédio, e o prédio tremeu. Né? Então, às vezes tem coisa que você pensa, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. A gente está protegido. Isso, a gente eu ouço muito isso. Inacessível, nossa reputação é inabalável, né? Eu ouço muito isso, assim, infelizmente, ainda muitos empresários, executivos falando, não, olha, eu rezo para Deus, eu tenho uma fé, e essa fé vai fazer com que, vamos bater na madeira aqui, bate 3 vezes na madeira, nada vai acontecer comigo, né? Fechei o corpo, né? Então, é claro, eu sou muito a favor da fé, eu acho que a fé ajuda muito, mas ela não consegue resolver sozinha, né? Você tem que ter fé, sim, que as coisas vão dar certo, mas você tem que agir. É a ação que faz com que a fé também se materialize, né? Você precisa fazer a tua parte. Então, é um pouco isso que eu vejo, e se a gente avaliar as estatísticas internacionais de crise, a gente sabe que, primeiro, as crises não acontecem de repente, né? Como a Isabela falou, tem algumas que acontecem de repente? Tem, mas sempre tem, vamos dizer, sinais ali atrás. Mesmo um maremoto, um furacão, existe como você monitorar isso, né? Claro, né, caiu um negócio do céu ali, caiu um avião em cima do meu apartamento, né? Eu não tinha como prever que um avião pudesse entrar dentro do apartamento, mas já aconteceu isso também, né? Acontece um acidente de avião e o avião entra dentro da casa de alguém, pode acontecer, né? Mas a maior parte dos riscos, das crises, elas são previsíveis, são crises que acontecem por coisas que já vinham se desdobrando. Então, vamos pensar o caso do Líbano, daquela explosão que teve recentemente. Para muitas empresas ali do lado, a crise chegou de repente, né? Porque acabou luz, acabou sinal do celular, muitas empresas foram, vamos dizer, destruídas ali por conta dos destroços da explosão. Agora, essa explosão aconteceu de repente? O gatilho, talvez sim. Agora, o risco lá já existia há muito tempo. Inclusive, as autoridades governamentais já tinham sido avisadas, oficialmente, inclusive, do risco que existia lá. Então, se alguém resolveu, né, ou por burocracia, ou por qualquer outro motivo, que a gente não sabe exatamente o que, porque ainda, né, não estão investigando ali as causas, e a gente provavelmente vai demorar muito, e muitas vezes a gente nem vai ficar sabendo a história completa, né? Mas foi com certeza a negligência de muita gente que deixou um material altamente explosivo numa área onde circulavam pessoas, onde tinham muitas empresas, onde tinham negócios, né, gente circulando, ou seja, o risco enorme, ali enorme, né? Então, o incêndio, a explosão, pode parecer que aconteceram de repente, né? Mas não aconteceram, porque já vinha, o cenário já vinha se mostrando muito favorável para que aquilo viesse a acontecer. É mais ou menos como você ter um muro na tua casa e aí você fala, nossa, de repente o muro da minha casa caiu. Aí você fala, nossa, mas assim, como assim de repente? Então, é que eu tinha uma infiltração nesse muro já fazia uns 10 anos. Aí eu ia colocando chiclete lá nos buracos. Né? Jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro, né? De pé a gente não mexe, né? E aí foi infiltrando, e de repente caiu. Só que não é de repente, né? Ele já vinha caindo há muito tempo, ele só desabou de uma hora para outra, né? E um outro aspecto interessante, que a Isabela também comentou, que as estatísticas internacionais de crises nas empresas também falam que a maior parte das causas de crise são causas internas, por má gestão, por erro de gestão
das organizações. Então, se a gente sabe que a maior parte das crises são previsíveis e que a maior parte das causas de crise se dá por erros administrativos, né, porque as pessoas não sabem como lidar com as crises e nem como lidar com os riscos, por que a gente não se prepara? Então, acho que esse é o ponto, né, da pergunta da Isabela aqui. Espero ter respondido, Isabela. Com certeza, muito obrigada. Eu acho que com certeza dá para a gente perceber, né? Claro que existem crises, como a Ana falou, que são, né, grandes surpresas, né? Por exemplo, a gente não tinha mapeado, mas com certeza a maioria delas a gente vai poder detectar ali pequenos sinais, né? E a gente vai buscar atuar ali tentando mitigar esses possíveis pequenos sinais para que a situação não venha a trazer um grande número de vítimas, né? Então, se o nosso muro está dando pequenos sinais de que vai cair, a gente não precisa esperar ele cair para ter um plano, né? A importância de falar desse tema dentro da Semana do Gestor é porque a gente tem aqui profissionais gestores, tem até profissionais de hospitais também participando. Então, não importa a sua área de atuação, né? Toda empresa, ela é vulnerável, não existe operação 100% segura. Essa frase que a Ana falou também é muito boa, porque às vezes a gente tem uma reputação, né, de 120 anos consolidada em determinado país e um deslize, né, um comentário, um vazamento de informação, que é um outro tipo de situação também que ocorre, um cyberataque, alguma coisa vem ali e é um baque. Mas será que é tão baque assim? Será que a gente tinha políticas de segurança da informação claras para os funcionários, para as lideranças, para os porta-vozes? Então, essa construção de uma cultura de prevenção também começa dentro de casa, né? Porque, como a própria Ana falou, muitas crises não vêm só de fora, por fatores da natureza, né? Por fatores aí, acidentes numa fábrica, também ocorrem crises por falhas na gestão, por má conduta de executivos, né? Por vazamento de informação, por escândalos, por vários fatores. Existem vários fatores geradores para uma crise, né? E aí, falando um pouquinho desses fatores geradores... Um pouquinho, Isabela, desculpa, só complementando o que você falou das grandes marcas, né? É interessante que muitas vezes a grande marca, ela acha que ela está blindada, porque ela é uma grande marca. De fato, as marcas que criam uma boa reputação ao longo dos anos, elas têm o que a gente chama de colchão reputacional, que faz com que quando aconteça uma crise, ela tenha uns créditos, né? E que ajudam ela muito a lidar com essa crise, no sentido de que os consumidores dão crédito para essa empresa, né? Então, isso ajuda ali a melhorar a reputação dela mais rapidamente após uma crise, vamos dizer, no retorno à normalidade. Por outro lado, são marcas que são muito mais atacadas. Principalmente hoje na era digital, as grandes marcas, as marcas, né, que são mais conhecidas, de grande reputação, são as maiores vítimas dos ataques, porque tem muita gente querendo se aproveitar da popularidade dessas marcas para pegar uma carona. Então, elas têm que tomar cuidado. Por outro lado, as empresas pequenas que não têm uma marca conhecida falam, ninguém vai querer mexer comigo, né? A crise não chega aqui. Nunca vai chegar aqui. Crise só acontece com as grandes empresas, com as indústrias, com os hospitais, né? Com as universidades. E não é verdade, né? Qualquer estabelecimento, por menor que seja, pode vir a sofrer uma crise. E o que você falou é verdade. Todas as organizações, independente do segmento, independente do porte, estão sujeitas à crise. E mais prova do que a pandemia hoje não tem, né? Que diante dessa situação de crise que a gente está vivendo, de ordem de saúde pública hoje, todas as organizações estão sofrendo, independente se você é um professor autônomo de Pilates ou se você é uma grande indústria, um grande varejo. Com certeza. E aí, voltando um pouquinho nessa questão dos fatores, né, que vão gerar a crise, como é que as empresas, né, quem está assistindo aqui a nossa live, como é que as empresas, elas podem, né, sabendo que as crises, elas têm vários gatilhos, elas têm vários fatores que podem, né, desencadear essa situação, como é que as empresas podem dar esses pequenos primeiros passos, né, de dentro para fora, para começar a construir essa cultura de prevenção? E como você disse, a crise não vai afetar só uma multinacional, um pequeno negócio, né, pode ali um produto, alguém consumir um produto de um food truck e essa pessoa passar mal, e o food truck ser vítima ali de uma série de comentários negativos. Então, um profissional liberal também, envolvido corte de cabelo.
qualquer serviço, né, lidando com atendimento ao cliente, tendo essa visibilidade que as redes sociais trazem para pessoas físicas, pessoas jurídicas, não são só as grandes corporações que vão passar por crises, né? Um fisioterapeuta, né, um erro de diagnóstico, um erro médico, tudo isso pode levar a um processo, pode levar a uma crise. Então, quais são esses pequenos, né, primeiros passos que as organizações, as empresas, independente do porte, elas podem começar a dar, né? Que dicas que você daria para quem está começando a se preocupar com a prevenção, né, ter esse cuidado, construir essa colcha, né, que a gente chama esse colchão de reputação, como é que as empresas podem dar ali pequenos passos, né? E que passos seriam esses para quem está assistindo a gente? Se for empreendedor, se for um executivo, um gestor, como que a gente começa a preparar a nossa empresa de fato para estar mais apta, né? Ou para prevenir ou para lidar com uma possível crise? Como é que são esses passos, né, que a gente vai seguir para ajudar a Isabela falou uma palavra que é importante, é um processo, né? É um processo. E como processo, não acontece de uma hora para outra, porque ele depende primeiro de vontade das pessoas, né? E essa vontade eu entendo que eu posso vir a sofrer uma crise e eu quero me preparar para ela. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que os executivos, os donos da empresa ou a alta liderança fala, eu vou me preparar para enfrentar crises, né? Aí começa um processo de aculturamento interno, que é um processo longo e que demanda também vontade da equipe de entrar nesse processo, porque eu liderei grupos de crise durante alguns anos e eu percebia que tinha gente muito engajada em trabalhar aquilo, em tentar melhorar sempre, fazer o melhor possível para todos os públicos. E tinha gente que achava chatíssimo aquele tema, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para resolver coisa de crise, ou às vezes para crises que nem aconteceram ainda, né? Você está me falando que você vai me chamar para uma reunião para te falar de um negócio que nem aconteceu ainda. Então, preciso me preocupar com o que está acontecendo. Uma preocupação de algo que ainda nem aconteceu. Isso. Não, olha, eu tenho que fazer a meta de hoje, eu tenho que vender hoje, ficar me preocupando aqui com chuva, com clima, né? Não sei, aquecimento global, não, o que isso tem a ver comigo, né? Então, esse é um ponto, engajar as pessoas entenderem a importância daquilo. Por isso que, normalmente, quando eu começo um trabalho de consultoria numa empresa, eu começo com uma palestra de engajamento, justamente para as pessoas entenderem por que um pequeno deslize aqui pode causar muitos problemas lá, inclusive na continuidade do próprio negócio, né? Então, eu acho que essa conscientização da importância do tema é um primeiro passo, para que você tenha ali, vamos dizer, um nivelamento dessa preocupação de por que vai começar um trabalho de preparação lá dentro, por que isso é importante, né? Aí, claro, tem os passos de preparação de crise, né, que envolve, sim, análise de riscos. Então, se a empresa não tem análise de risco, se ela não tem um plano de continuidade de negócio que caminha ali, os dois caminham em paralelo à gestão de crise, é importante que ela busque empresas que são especialistas para ter. Ah, mas eu sou uma empresa muito pequena. Não tem problema. Vai fazer ali no papel, como a Isabela está ensinando. Quais são os meus riscos maiores que eu consigo enxergar? Deixa eu pensar na parte de TI, na parte de financeira, na parte de marketing, no comercial, na logística. Vai anotando, vai classificando, né? O que é mais provável de acontecer, o que me causaria mais impacto. E aí você vai investir naquelas frentes que provavelmente tem mais probabilidade de acontecer ou que causariam mais impacto, né? Tem análise de riscos revisada, pronto, ok? Porque ela sempre vai ter que ser revisada. Aí eu tenho que ter um comitê de crise, então eu vou montar. Muitas empresas montaram pela primeira vez um comitê de crise durante a pandemia agora, né? Sim. Então, mas o que faz um comitê? O comitê só se reúne durante a crise? Desculpa. Não. O comitê de crise é um comitê permanente, que discute crises em andamento, mas também crises que eventualmente já passaram, para entender as lições aprendidas, e crises que não aconteceram ainda, para poder justamente evitar ou estar preparado para ela. Porque o processo de gestão de crise, aí eu falar gestão de crise, ele envolve essa parte de preparação, né? Uma parte de gerenciamento, que é uma parte contingencial, no sentido de que a crise já aconteceu, o que eu faço agora?
E uma terceira etapa, após o retorno à normalidade, que é dos aprendizados, né? Aí você consegue fechar esse ciclo, porque à medida que você aprende, você vai melhorando a sua inteligência dentro da empresa para reduzir os riscos, e aí você vai melhorando todo esse processo, porque o objetivo é que nada aconteça de ruim, não é? Nada aconteça de ruim para a empresa e nem para os públicos que giram em torno dela. Estou falando aqui de colaboradores, estou falando de clientes, consumidores, parceiros, fornecedores, acionistas, né? Todo mundo que depende dessa organização, que de alguma maneira tem contato com ela, né? Então, os primeiros passos, eu diria, vai lá, monta o comitê de crise, entende o papel de cada um, como que vai ser a governança disso, né? Vou fazer reuniões mensais, o que eu vou discutir, quais que são as pautas, qual que é a hierarquia de comando, quem vai fazer o quê, e assim, quem tem limite de aprovação do quê, quem que vai coordenar, quem que vai decidir, né, isso é importante, quem que vai lá só palpitar, né, ou seja, só fazer recomendações, mas que não está, vamos dizer, apto a tomar decisões, tudo isso. E é importante que exista um processo dentro da organização, porque não adianta também a equipe estar lá, mas não ter um processo instaurado, porque senão a equipe vai bater cabeça. Um vai dizer que acha que é assim, o outro vai dizer que acha que é assado. Então, tem que ter ali o processo de gestão de crise, um manual de crise, a gente recomenda, que é um documento que vai falar justamente disso, né? Quem que está participando, quais são as funções, quais são os processos lá dentro, os tempos de resposta, e até mesmo as definições, como, por exemplo, o que é uma crise para aquela empresa, né? O que é um incidente? Por quê? As crises, normalmente, elas não começam como crises, elas começam com um incidente, esse incidente vai escalando até se tornar uma crise. Agora, pode acontecer também o contrário, já entrou como crise, né? E aí vai baixando, e aí você vai tratando depois como um incidente, né? Com um residual que isso precisa ser tratado. Então, até essas definições do que é crise, em que momento que eu chamo o comitê, em que momento que eu comunico a alta liderança, tudo isso teria que estar no manual de crise. Então, é importante ter esse manual. Agora, é o que a Isabela falou, adianta esse manual estar na gaveta? Não, né? Tem que ser acionável. Por isso que a gente fala, né, da empresa ter ferramentas para que realmente essas informações não fiquem na gaveta de 2 ou 3, mas a pessoa lá na ponta não saiba e não tenha acesso a ela para poder operar no caso de um incidente, de um acidente, de uma catástrofe, ou mesmo de uma crise informacional, uma crise institucional, né, de vazamento de informação, enfim, que seja ali mais voltada às áreas corporativas, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Isabela, se preparar, montando o comitê, fazendo processos, escrevendo o manual e treinamento. Porque também não adianta ter o comitê se as pessoas não treinarem, né? Aí é o que eu sempre brinco, quando os bons jogadores vão para a seleção brasileira e na seleção não jogam nada, né? Jogam no teu time super bem, né? Tipo o Messi, né? O Messi, que é ótimo lá, né, no time que ele joga lá na Espanha, mas quando vai para a seleção argentina, né, acaba não tendo o mesmo rendimento por conta de entrosamento, né, porque aquelas pessoas nunca jogaram juntas, então elas têm que treinar juntas. Por isso que a gente sugere sempre treinamentos simulados, né, tabletop que a gente chama, que é o exercício de mesa, quando você está dentro do escritório, mas você simula uma situação real, e também tem exercícios práticos que se faz ali, mais ou menos como aqueles exercícios de evacuação de prédio em caso de incêndio, tem como você simular exercícios dessa maneira também, para que no momento que essa crise acontecer, aquelas pessoas estarem mais preparadas, né? Então, esse tipo de treinamento, ele é fundamental também. Com certeza. Então, pessoal, a gente está falando aqui, para quem está chegando agora entrou mais gente, a gente começou falando, né, sobre os possíveis fatores que vão gerar crise para uma empresa, e a Ana compartilhou um pouquinho, né, de que toda empresa é vulnerável, nenhuma empresa, por maior que ela seja, por mais que ela tenha uma reputação consolidada, ela não é invencível, ela não é imbatível, e quando a gente vem para o cenário das redes sociais, o consumidor, ele está ali, ele é um consumidor mais conectado e mais ativo. Então, qualquer pequeno deslize tem um potencial, né, para trazer aí uma grande mudança na empresa. A empresa vai precisar rever os seus processos, vai ter que se capacitar. E nesse momento agora aqui da nossa apresentação, a gente está falando dos primeiros passos, né? A Ana compartilhou aqui com a gente. Não basta só ter o manual de crise, a gente tem que ter manuais, procedimentos, tem que envolver os gestores e a liderança, senão vai ser mais um manual que fica na gaveta do gestor. E aí, pegando o gancho, né? Isabela, só para complementar, tem uma pergunta aqui que complementa a
Tá. que é do Décio Calado, ele fala quem vai ser o porta-voz, né? Acho que, na verdade, ele agregou aqui, não é uma pergunta. Sem dúvida, eu não mencionei isso, mas escolher dentro desse comitê de crise os papéis, inclusive, será o porta-voz da organização, porque no momento de uma crise, é importante você ter uma unicidade do diálogo, né? E você ter o controle da informação, para que todo mundo esteja dentro do mesmo caminho, o mesmo discurso, isso. E esse porta-voz, ou os vários porta-vozes, serão justamente quem vai passar essa comunicação externamente. Então, é muito importante não apenas escolher, mas treinar esses porta-vozes, não só para falar com a imprensa, mas também como agir nas redes sociais, como gravar vídeos, tudo isso hoje é importante. Com certeza. O media training tradicional, né? Só preparar o porta-voz para um treinamento para mídia tradicional não resolve. Pode acontecer uma crise por uma declaração incorreta, por um dado, né, que foi dado numa live, né? Então, assim, existem vários fatores com potencial para trazer danos, né, para a empresa, para gerar crises. Então, a gente não tem que estar pensando só no gerenciamento tradicional. A gente precisa também preparar o nosso porta-voz para lidar com as mídias sociais, né? Muitos treinamentos precisam ser feitos para que o líder seja aí um potencial porta-voz. Não é só jogar o líder, entra aí no comitê de crise. Também não adianta chamar para o comitê de crise só o líder, né, que fala bem com a imprensa. Tem que ser um líder que conhece e entende da cadeia de valor, que entende do negócio, né? E a gente vai entrar agora nesse bloco, né, das nossas perguntinhas aqui. A gente vai ter, pessoal, vão anotando as perguntas que a gente vai ter 20 minutos no final para tirar as dúvidas de vocês. A gente já está aqui quase na nossa penúltima. 40. A gente vai falando aqui. Falando, então, pessoal, sobre a questão dos primeiros passos para a preparação para a crise, né? Qual é o papel do gestor e também do profissional de comunicação nesse contexto, né? A gente está aí, como falamos, vendo crises provocadas por falhas em campanhas que foram lançadas no momento inoportuno, num tom de voz inadequado. O que o profissional de comunicação, né, como é que ele vai começar a atuar nesse cenário? E o gestor também, né? Qual é o papel do gestor, além do comitê de crise, qual é o papel do gestor nessa construção de uma cultura de prevenção, né? Que é o que a gente está apresentando aqui hoje. Vou falar primeiro do gestor, tá? E aqui entendendo que tem gestores que estão envolvidos com o gerenciamento da crise, tem gestores que não. Inclusive, normalmente, o presidente da empresa, a gente recomenda que ele fique dedicado vamos dizer, a condução do negócio como ele é, do dia a dia, enquanto tem uma outra pessoa, um outro líder, né, alguém de alta liderança, que está conduzindo a crise, né? Então tem que ter essas duas frentes, porque muitas vezes a crise acontece e ela vai, de fato, afetar uma parte grande do negócio, mas uma outra parte do negócio tem que continuar acontecendo, né? Tem que continuar rodando. Então, precisa garantir essas duas coisas, que a crise esteja sendo tratada por alguns gestores e que outros gestores estejam a cargo de dar continuidade no negócio para não gerar uma crise ainda maior, porque, né, largou todo mundo ali o lápis e resolveu fazer outra coisa ali. Então, esse é um aspecto importante. Em relação à comunicação, é importante dizer que existe um processo chamado comunicação de crise. Comunicação de crise é, vamos dizer, uma disciplina dentro do processo de gestão de crise, tá? Então, existem agências que são especializadas nisso, agências de comunicação, existem profissionais que são especializados nisso, de justamente entender quem são esses públicos, né, que a gente chama em comunicação de stakeholders, como que são as mensagens-chave, quais são as mensagens-chave que essa organização precisa passar no momento de crise, escrever ali o que a gente chama de Q&A, que são perguntas e respostas dos temas que são os temas cabeludos, né? Como é que eu vou responder os temas críticos para a organização? Os temas mais críticos para que eu não piore essa crise, ao contrário, eu tente amenizar essa crise. Como é que é o relacionamento da empresa com a mídia? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Montar nota para a imprensa, mas não só nota para a imprensa, nota interna também, para comunicação interna, nota para as redes sociais, como é que eu vou passar essa nota? Então, não é só a mensagem, mas a forma com que vai essa mensagem, por que canal vai essa mensagem, um pouco também, é importante esse profissional conhecer um pouquinho de psicologia social e de comportamento do consumidor, porque, no fundo, sempre a gente está lidando com pessoas, né? Eu tenho lá, são os acionistas, mas os acionistas são pessoas, né?
Os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, os jornalistas são pessoas, os blogueiros são pessoas, o detrator é uma pessoa. Então, assim, a gente sempre está falando de relacionamentos com pessoas. E a comunicação, ela tem um papel fundamental nisso, porque dependendo, né, de como você fala uma coisa, o problema pode vir a se tornar muito pior do que estava antes. E ao contrário, se você tem um jeitinho certo de falar, às vezes você consegue até reverter alguém que estava criticando em alguém que vira aliado da marca, porque gostou daquela resposta, se sentiu respeitado, não é? Então, eu falo muito da empatia, de você entender, por exemplo, como é o processo de comunicação não violenta, de comunicação assertiva. Eu acho que o profissional de comunicação ele pode entrar bastante por aí, para aprender a ser um bom gerenciador de crise, trabalhar com essas situações aí de bastante, que normalmente são muito desafiadoras, né? Com certeza. E aí, indo para a nossa última pergunta, de um tema que geralmente causa muita confusão, não só no gestor, mas também no profissional de comunicação, que é a diferença entre a preparação para a crise e a mitigação dos possíveis riscos que uma empresa, né, vai precisar lidar com eles, às vezes, no momento de curto, médio, longo prazo. Não importa quando, né, mas em algum momento esse risco pode se fazer presente no cotidiano da organização. Então, qual seria essa diferença entre a empresa fazer a preparação para a crise e a mitigação dos riscos em si? Qual é essa diferença? Porque isso provoca muita dúvida e, às vezes, a empresa usa um termo, né, plano de mitigação, plano de preparação para a crise. Qual a diferença entre esses dois termos para quem está assistindo a gente? Vamos lembrar de novo que o risco, ele acontece o tempo, ele existe, não acontece, ele existe o tempo inteiro, né? A gente está aqui, tem vários riscos aqui, onde a gente está, na nossa casa, no nosso escritório, na nossa cidade, no nosso país, no planeta, a gente está vivendo riscos. Os riscos, eles estão presentes o tempo inteiro. A gente pode reduzir a probabilidade deles acontecerem? Sim. Então, eu vou dar um exemplo. A gente vai fazer uma viagem de carro, né? Existem vários riscos ali, por exemplo, relacionados a acidente na estrada. Então, eu posso ter alguns planos de mitigação para reduzir a probabilidade desse risco, como, por exemplo, não ir pelas estradas que são esburacadas. Né? É o primeiro passo, né? Pegar estradas pedagiadas, né? Ir por estradas bem iluminadas, né? Vamos dizer, né? Que isso é mais, vamos dizer, né, ali se acontecer, a estrada iluminada vai ajudar. Mas fazer uma revisão no teu pneu, por exemplo, né, que vou ajudar a melhorar esse risco, tá com o carro abastecido para poder fazer a viagem inteira, enfim, essas coisas, né? Agora, se o risco se materializar e tiver um acidente ali, por exemplo, que furou um pneu do meu carro, eu tenho que ter um plano de contingência, ou seja, se aquele risco, né, que aconteceu ali, que foi de furar o pneu, ele se materializou, o pneu de fato furou, qual é a minha contingência? É ter um pneu reserva, por exemplo, né? É ter uma mínima informação de como é que eu troco o pneu, ou é ter o telefone da companhia lá, que é a concessionária da rodovia, para ligar para pedir o guincho, né? Torcer para ter o sinal de celular lá para você ligar, ou seja, o que eu vou fazer, como é que eu posso me preparar para se o pneu furar, ou se acontecer isso, o que eu vou fazer, né? Então é bom ter um guarda-chuvinha no carro, porque se o pneu furar e estiver chovendo, né, eu vou usar um guarda-chuva, mas o guarda-chuva vai reduzir o risco da chuva? Ou reduzir o risco do acidente? Não, o guarda-chuva não vai reduzir. Eu fazer a manutenção no pneu vai reduzir, o guarda-chuva não. Mas o guarda-chuva vai me ajudar, né, no momento que eu estiver lá na situação, a minimizar os problemas. Então, né, eu tendo um guarda-chuvinha vai ser interessante. Eu tendo uma lanterna vai ser interessante, né? Agora, a lanterna vai ajudar a reduzir o risco? Não. Então, uma coisa é ações que reduzem o risco, mitigam o risco. E outras são ações contingenciais que vão me deixar passar melhor, né? Passar menos dificuldade, vamos dizer, numa situação de crise. Ótimo, isso é super importante, né? Para que a empresa possa realmente se preparar. E falando sobre a preparação da empresa para a crise e os conhecimentos que o gestor, né, e que o profissional de comunicação precisa ter, além da capacidade de estruturar, de olhar esses cenários, né, de mitigar esses possíveis riscos, existem também ferramentas, né, além do tradicional, né, mapa de risco que a gente faz ali de forma mais artesanal,
fora do Brasil já tem muitas ferramentas, especialmente nos Estados Unidos, para que as empresas possam não só, né, saber como lidar, mas também continuar operando durante a crise, né? Porque foi o que você falou. Você desloca toda a atenção, toda a equipe de comunicação para ficar respondendo às redes sociais, e quem cuida da comunicação com o seu funcionário durante a crise? Então, durante a crise, a gente tem que ter a perspectiva que a gente falou na live de ontem, que é a visão de olhar todas as nossas partes interessadas, né? Olhar os nossos stakeholders. Para quem não é da área de comunicação, as partes interessadas, né? Então, é muito importante ter esse olhar para todos os públicos e também, se a empresa tem esse olhar preocupado, né, com a sua reputação, com os seus funcionários, ter ferramentas, né? E falando sobre as ferramentas, eu queria que a Ana contasse para a gente, né, um pouco sobre o alerta de crise. Quem está lá no nosso grupo do Telegram recebeu um vídeo exclusivo, como funciona o aplicativo, como é que a empresa pode usar esse aplicativo para se comunicar durante essa crise, para acionar os planos, né, o plano de emergência, quando vai ter um disparo ali para todo mundo ser acionado. Explica para a gente, Ana, um pouquinho da importância dessas ferramentas e aí a gente termina falando sobre a startup do alerta de crise. Então, só contando um pouquinho de como que é a vida do gestor de crise nas organizações, né? Normalmente, quando acontece uma crise, alguém conta para alguém, que conta para alguém, que conta para alguém, e vira aquele telefone sem fio. Então, além de você demorar para receber a informação, enquanto representante ali do corporativo, essa informação às vezes vem errada, vem truncada, e muitas vezes você está recebendo a ligação da imprensa para pedir informação sobre aquele caso, porque já está na rádio, já está saindo lá no jornal online, e você nem sabe exatamente o que está acontecendo. Então, trazer essa informação para dentro da empresa mais rapidamente e com melhor qualidade de informação é uma preocupação que a gente tem, né? Outra coisa é que existe uma multiplicidade de canais de comunicação na empresa, né? Então, alguém liga, o outro manda uma mensagem, um SMS, o outro manda um WhatsApp, aí outra informação vem por e-mail, vamos agendar agora uma videoconferência, cadê o link? Manda o link por e-mail, volta, mas qual é? Que horas que vai ser? Convidou fulano, convidou Beltrano, alguém mais está ligando? Quem que está falando? Ou seja, é muita uma crise gente, dentro da crise, né? Muita gente falando com muita gente ao mesmo tempo sobre muitas vertentes da crise de maneira paralela, e não tem grupo do WhatsApp que sustente isso, né? Hoje, com essas ferramentas de comunicação, os aplicativos de comunicação, já ajudou bastante. Quem não tinha nada, monta um grupo hoje, já vai ajudando. Agora, a hora que a informação vem dentro de um grupo de WhatsApp, até eu brinco, né? Ela não vem só a informação da crise, ela vem também a foto do cachorro, né? O que o teu marido vai estar perguntando que vai ter para janta, o vizinho que está falando que o alarme do prédio está tocando, né? O funcionário entregando o relatório lá, né, que estava devendo, ou seja, é muita coisa ao mesmo tempo. E se em algum momento a gente fala, então tá, vamos organizar tudo isso, ver o que já fizeram, a pessoa fica louca, porque como é que ela vai resgatar tudo isso, uma parte da mensagem, uma parte do e-mail, uma parte que foi falado por telefone? Então, as ferramentas de gestão de crise, como é o alerta, eles fazem o quê? Eles juntam tudo isso dentro de uma plataforma de tecnologia, né? Para que a informação seja integrada, ela esteja conectada ao incidente, ela já venha com criticidade definida, ou seja, você sabe na hora que o incidente chega, se esse incidente é pouco crítico, se ele já é uma crise, né? Ou se é um incidente com potencial para crise. Você já sabe quem que acionou, você já sabe onde essa pessoa está, e ao mesmo tempo você consegue fazer uma resposta à emergência mais rápida, também ajudando essa pessoa que acionou o botão de pânico, lá o botão de alerta, a receber algumas informações, porque o que a gente percebe é que se você é um motorista e está lá dirigindo pela estrada, você, né, de uma transportadora, está fazendo um frete e tem um problema, ou você está lá num hospital e acontece um problema lá dentro do hospital, está lá na escola, acontece um problema lá na escola, você não sabe como agir, muitas vezes você não sabe com quem falar, aí você vai falar às vezes com a pessoa errada, que não tem a orientação certa, a pessoa que está nervosa e te dá uma orientação errada, e você acaba fazendo uma bobagem que piora a crise. Então, essas plataformas, por elas serem mobile, né, terem ali essa aplicação no celular, ela consegue dar a ajuda que a pessoa precisa no momento que ela mais precisa, né? A gente brinca que antigamente, né, até pouco tempo atrás, existiam as salas de crise,
Mas como as pessoas hoje estão cada vez mais remotas, como estamos hoje, né, falando por videoconferência e tudo, a sala de crise não é que ela nunca vai ser usada, ela até pode vir a ser usada, mas a sala de crise hoje ela é virtual, né? Ela é totalmente virtual. Então você precisa ter isso organizado de uma maneira estruturada, de forma até, se você precisar reabrir esse incidente, você está com todas as informações lá. Tem todo o histórico, teve lá um consumidor que processou a marca, então vamos entender como é que foi toda a tratativa com esse consumidor, não apenas a informação do saque, né, mas uma informação integrada do jurídico, do saque, do TI, de todo mundo em torno daquela situação, que vai estar agregada dentro de uma plataforma. Então, é o que a gente falou, é ter um manual de crise, mas um manual prático que fique na mão das pessoas e, ao mesmo tempo, ajude a empresa a organizar, a estruturar essas informações internamente para justamente começar a criar uma inteligência em cima disso, criar estatísticas, entender de uma maneira mais robusta, né, como que ela pode melhorar esse processo e reduzir a probabilidade de crises futuras como consequência. Com certeza. A gente vai agora fazer, né, o fechamento e abrir para perguntas de vocês. A gente também tem algumas novidades para compartilhar com vocês. Vou passar aqui para vocês algumas informações e aí a gente vai abrir para perguntas. Bom, essa live a gente está realizando também para marcar uma parceria, né, da Escola de Comunicação e Crise, que é um projeto, né, pioneiro, assim como o Alerta de Crise também é um projeto bem pioneiro, né? E a gente tem aí esse pilar de trabalhar com planejamento, prevenção de crises, liderança e também todo esse cuidado com os projetos que a gente está estruturando. Então, para quem estava ansioso, a gente oficialmente hoje está abrindo as inscrições para a Escola de Comunicação e Crise. Você vai ter lá o seu momento para fazer um plano mensal, semestral ou anual e receber encontros como esse, ao vivo, com especialistas como a Ana, né, consultores do mercado, materiais gratuitos, parcerias que a escola tem com outras empresas. Então, se você está gostando da nossa live, está assistindo o vídeo depois, você pode já fazer a sua inscrição, mas não é só a inscrição que você vai ter, né? Participando também da Escola de Comunicação e Crise, as inscrições estão abertas só até o dia 31, depois a gente fecha, porque a gente só abre 3 vezes ao ano, mas quem se inscrever até o dia 31 vai poder, sendo uma conta pessoa jurídica, ter 45 dias de uso no aplicativo pioneiro, que é o Alerta de Crise. Então, essa live também é muito importante para trazer essa tecnologia para as empresas de vocês, porque realmente é pouco conhecida no Brasil, é muito comum nos Estados Unidos a gente ter esses tipos de sistemas mais estruturados. Aqui no Brasil a gente realmente não tem, e tem tudo a ver a gente falar de educação, preparação de líderes e também potenciais ferramentas que nos ajudem. Afinal, né, o papel não vai fazer milagre, o manual de crise não faz milagre. A gente tem que ter um sistema vivo que traga alerta de incidentes, que tenha comunicado, sala de videoconferência, tudo isso num único aplicativo que é o Alerta. Então, também visitem o site do Alerta, a Michela vai deixar aqui para vocês também no chat, né? E agora a gente vai... A Camila está perguntando aqui, a Camila Espost, que também é super expert nesse tema, se o Alerta funciona como uma sala de crise virtual. Também. Ele tem essa funcionalidade, sim, as pessoas podem se reunir por lá, se comunicar por lá, todos os comunicados trafegam pela plataforma, são arquivados com base no incidente, e além disso tem a parte de resposta à emergência, então tem a parte de acionamento de equipes e todas as tratativas, e também tem a parte de resposta à emergência que dá esse suporte para o usuário que estiver passando lá pela situação de crise na ponta. Tudo bem completo, né, para o sistema todo estar ali a seu favor, né? Você não ser inimigo da tecnologia, você usar a tecnologia a favor da sua empresa. Agora a gente vai começar aqui nesses últimos 20 minutinhos a abrir para as perguntas, né? Aproveitem esse encontro para fazer as perguntas. O pessoal está dando, estou voltando aqui para ver as perguntas, parabéns. Dependendo do risco, vale a pena, né? Você acionar o plano, também tem diferentes graus, né? Eu estou descendo aqui para a gente ver. As empresas têm comitê. O Delcio falou aqui para a gente, né? Que tem empresas que dão a volta por cima porque souberam realmente, né, gerenciar essa crise. Temos uma pergunta da Lúcia Santa Cruz, professora aqui da SPM do Rio, também minha colega lá da professora da SPM. Ana Flávia, pode dar exemplos de empresas que gerenciaram bem uma crise e empresas que não souberam gerenciar essa crise? Sabe, Lúcia, que, em geral, as crises deixam marcas, né? Marcas negativas. É muito raro a empresa sair de uma crise totalmente ilesa, e falar, nossa, eu
passei aqui, né, por essa crise, eu estou melhor, inclusive, né? Eu até tenho um cliente numa crise em andamento agora, e ele ganhou muita visibilidade diante da crise. Foi um ponto positivo, ele até está vendendo mais, mas a reputação dele teve um abalo ali de curto prazo, um abalo de curto prazo, a credibilidade colocada em xeque, né? Eu não gosto muito de citar nomes de empresas abertamente, porque é muito difícil a gente criticar o trabalho do outro, julgar, sem estar lá dentro, né? Mas eu vou dizer algumas que foram muito claras ali, eu vou falar esse ano, por exemplo, várias empresas, inclusive algumas varejistas ali, que se deram mal diante de posicionamentos diante da pandemia, porque estavam defendendo que não acontecesse o isolamento social, e elas colheram frutos muito ruins, né, por não terem tido essa sensibilidade diante da preocupação das pessoas de morrer mesmo, que é um tema muito forte, né? A gente teve uma cervejaria no começo do ano que, infelizmente, por questões de falhas aí de processo, acabaram envenenando e matando várias pessoas em Minas Gerais. Foi uma crise muitíssimo mal administrada, do começo ao fim, que a empresa não admitia a responsabilidade, dizia que aquele componente químico que tinha matado as pessoas não existia no processo produtivo dela, e depois a investigação policial, depois de alguns meses, comprovou que sim, estava lá, tinha um microfuro num dos equipamentos que fazia a cerveja. Foi uma crise terrível, né? Falando da mineradora também, não é verdade? Que já tinha tido um problema numa subsidiária sua lá em Minas Gerais, e que mais recentemente, o ano passado, acabou causando um acidente, né, numa barragem, né, que acabou ali estourando, vamos dizer assim, não é exatamente o termo correto, matando muita gente. Já tinha trazido problemas ambientais seríssimos, né, alguns anos atrás, ali por 2015, se não me engano, final de 2015. Então, a gente vê que essa empresa, essa grande empresa das barragens, provavelmente não tratou os riscos como deveria ter tratado, né? E provavelmente também não era porque não sabia dos riscos, mas devia ter outras prioridades ali. Provavelmente o investimento era muito alto. Então, são muitos fatores que levam as organizações a não fazerem o que deveriam fazer para reduzir bastante a probabilidade daquele risco se materializar. Então, esses foram exemplos, vamos dizer, que eu pude pensar aqui mais negativos. Exemplos positivos, vou falar de dois aqui mais recentes. Aí eu acho que é bacana a gente citar o nome da empresa. Eu vou falar do Magazine Luiza, que eu gostei muito como a dona Luiza Helena e a empresa tratou diversos ângulos do tema decorrentes dessa crise. Então, desde falar ali que não demitiriam ninguém durante alguns meses, que eles tinham caixa para funcionar sem receita durante anos. Aí montaram, como teve infelizmente um aumento de violência contra a mulher nesse período, eles, né, incrementaram uma plataforma que eles já tinham lá para denúncias em relação à violência doméstica, e uma série de outros, angariaram pequenos comerciantes dentro de uma plataforma para ajudar esses pequenos comerciantes a vender mais. Então, muitas iniciativas que mostraram a preocupação, evidenciaram ainda mais, eu diria, a preocupação dessa empresa com o bem maior, com o coletivo, muito mais do que só a sua própria lucratividade. Então, eu acho que isso trouxe Magazine Luiza para uma evidência muito grande em meio a muitas empresas que acabaram, né, navegando de uma maneira negativa aí dentro dessa turbulência que a gente está passando. Vou falar mais recentemente também, só um último exemplo, Isabela, que é o da Natura. A Natura, agora no Dia dos Pais, ela colocou uma das peças nas redes sociais utilizando o Tammy Gretchen, né, com um bebê, causou bastante polêmica. E a Natura já defende essa questão da inclusão e do respeito à diversidade há muitos anos, já tinha feito campanhas com beijo lésbico, etc. E ela saiu muito bem dessa crise de imagem, porque, embora muitas pessoas tenham criticado, aquela questão de valorização das diferenças e de inclusão faz parte
dos valores da companhia. Já está nos valores, né? Já está nos valores da companhia. Então, ela defende isso de uma maneira muito tranquila, né? Eu entendo até que era uma crise planejada, né? Que pode ter sido uma estratégia de marketing, já sabendo que ela saberia defender, que ela tinha as armas para defender. Já estava preparada para defender, não é? Exatamente. Então, seguramente, ela tinha um Q&A, né, um perguntas e respostas ali muito fortes, para se perguntarem isso, o que eu falo, se perguntarem isso, o que eu falo, se perguntarem isso, o que eu falo. E ela sai muito bem, né? Ela teve ali uma opinião pública bastante mais favorável do que contra ela, e até houve uma valorização das ações nesse período, tal. Então, citando ali duas empresas positivas que eu me lembrei agora de última hora. Com certeza são exemplos legais. As crises sempre nos trazem lições, né? São as chamadas lições aprendidas. E a Karina está perguntando, ao mesmo tempo que a comunicação é importante, ela não é tão difundida e valorizada. A gente sabe que é importante, mas no dia a dia das organizações isso acaba sendo esquecido, né? Por que você acredita que existe esse fator de desvalorização da comunicação? Muitas vezes só se pensa na comunicação na hora que precisa gerenciar uma crise. Infelizmente, né? E a comunicação, ela está presente o tempo todo, né? É interessante que eu tenho um cliente e eles, quando começou a pandemia aqui no Brasil, eles falaram, Ana, a gente está pensando em parar a consultoria de comunicação. E eu falei, não, é o contrário. Vocês têm que acelerar a consultoria de comunicação. Nesse momento de crise, o que é mais importante é como você vai se comunicar com todos os públicos, não é? E a comunicação, às vezes, ela é muito vista como operacional. Tem que fazer um comunicado. A comunicação vai lá, escreve e manda, né? Mas a nossa área, eu digo comunicação porque eu sou de comunicação social, né? Estou nessa área há quase 30 anos já. Ela muitas vezes é vista como operacional, mas ela tem que ser uma área estratégica. E os profissionais de comunicação têm essa responsabilidade de se mostrar estratégicos. Então, ser especialista em comunicação é ótimo, mas é muito importante entender do negócio, entender o que essa comunicação vai fazer para o negócio, porque uma vez que o profissional de comunicação tem essa visão do negócio, ele consegue convencer as áreas de negócio da importância dele, né? E aí passa a estar envolvido nas decisões estratégicas também, e ter um papel reconhecido como um papel fundamental. Com certeza. A Jussara está perguntando se o plano de contingência seria estar preparado para uma possível crise? Isso, o plano de contingência é o guarda-chuva. Se chover, eu tenho o guarda-chuva. Não vai parar de chover porque eu tô com o guarda-chuva, mas eu não vou me molhar tanto. É mais ou menos essa ideia. A Karina está perguntando aqui também, né, que a comunicação, todos acham que usam a comunicação da melhor forma, mas que para se comunicar também a gente precisa saber ouvir, né? Muito. Em relação às crises, qual seria o maior gap dos gestores, né? Às vezes, quando a gente faz a consultoria e a gente identifica os riscos, é aquilo que você falou no começo da live, a empresa prefere colocar ali para debaixo do tapete. Não! Isso nunca vai se concretizar, isso nunca vai acontecer, é uma viagem. Não, a gente está blindado, né? Qual é o principal gap dos gestores, né, nesse sentido de crise, né? Trazendo essa pergunta da Caína, eu acho que é, né? Essa questão do saber ouvir, eu acho que o maior gargalo aqui dos gestores em termos de comunicação durante uma crise é que a gente tem que lidar. Eu digo isso, né, porque já trabalhei em muitas crises de clientes de diversos segmentos, de diversos portes, e o que normalmente a gente vê são os gestores querendo xingar, bater, partir para a briga com quem está, vamos dizer, causando essa crise. Principalmente se são crises com consumidores que reclamaram, com jornalistas que falaram mal. Ele vai lá e quer, né, agredir o jornalista. Isso é um ponto interessante, porque ele vai falar, não, eu não sou culpado, né? É o consumidor que não entendeu, foi ele que não fez direito, ele quer terceirizar essa culpa, né? Fala, não, eu sou perfeito, os meus processos são ótimos, né? É como a cervejaria lá, morreu alguém, não é culpa minha, esse produto não tenho aqui, o meu processo é perfeito, eu sou super séria, e não estou dizendo que não seja, né? Mas ninguém é perfeito, então eu acho que esse ponto de você ouvir o outro com respeito, entender que o outro tem um ponto, que mesmo que você não concorde, o outro tem um ponto, né? É como naquelas crises que a moça foi lá no bar e ficou revoltada porque achou que ela sofreu preconceito porque ela era mulher lá dentro do bar e que os garçons não deram ouvidos a ela. Ela vai lá nas redes sociais e, né,
vamos dizer, fala que o bar fez isso, aquilo outro, aí causa aquela comoção e tal, né? E aí o dono do bar fala, não, ela que é muito sensível, a gente não fez nada, não precisava disso tudo. Agora, a pessoa se sentiu ofendida. Então, assim, alguma coisa aconteceu porque essa pessoa saiu de lá infeliz. Ela saiu de lá não satisfeita com o que aconteceu lá dentro. Então, o bar tem que entender por que aquela pessoa saiu daquele jeito, por que ela se sentiu magoada, porque aquela mágoa, ela é real, né? Uhum. Por mais que você ache que você não causou aquilo, às vezes é a mesma coisa. Eu falei uma coisa aqui que eu nem percebi que deixou a Isabela triste. Não é? Então, não foi a minha intenção, mas Isabela ficou triste. Então, por que não lamentar e falar, lamento, Isabela, eu não gostaria de te deixar triste? A comunicação não violenta, né? Então assim, não quer dizer, foi culpa minha, foi culpa dela, não foi culpa exatamente de ninguém, mas foi um mal entendido, que eu não gostaria de ter deixado ela chateada, e ela, né, vai entender que também não era intenção minha, e as coisas vão ficar melhores, se a gente conversar nesses termos. Agora, se eu falar, Isabela, absurdo você ter ficado chateada comigo por causa dessa bobagem. Aí ela vai dizer, poxa, mas não ouve os meus sentimentos, né? E aí começa. E com o consumidor é muito isso. As crises com o consumidor são muito isso. E normalmente os executivos, e principalmente quando eles são proprietários da empresa, para empresas melhores, defendem a sua empresa como se fossem seus filhos. Então, assim, ninguém pode falar mal do filho dele, senão ele quer partir para ataque, né? E a gente tem que segurar, falar, respira, calma, não é bem assim, você precisa pedir desculpas. Não vou pedir desculpas, precisa pedir desculpas, que lamenta a situação. Então tem essa questão, assim, eu acho que é um pouco esse um desafio que eu vejo em comunicação junto aos gestores que não são de comunicação nesse momento de crise. Tem uma última perguntinha aqui, gente. Se alguém tiver mais perguntas, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais. Tem uma pergunta da Tatiane Leal: como convencer a diretoria da importância do planejamento de comunicação, uma vez que eles entendem que isso é um custo desnecessário? Eu vou até falar também a experiência que eu sempre, a técnica que eu sempre uso, Tatiana. Eu sempre uso a frase que a Ana falou, né? É muito melhor você fazer um bom diagnóstico e evitar, né, erros desnecessários com uma campanha que provocou uma crise, do que você simplesmente, né, dizer que o planejamento e o diagnóstico são desnecessários. Então, assim, um ótimo argumento para defender a importância do planejamento é você mostrar evidência dos riscos que a falta de planejamento traz. Erros em campanhas, falha, tom de voz inadequado. Eu não sei, a Ana também, com a experiência dela, né, ela falou uma frase parecida com isso no começo da nossa live, né? Os custos que você acha que você vai ter, às vezes, fazendo um investimento de comunicação, são muito menores do que os custos que você vai ter para tentar limpar a sua reputação, né? Às vezes é um processo muito demorado, né? Tem que fazer um rebranding ali, né? Porque a reputação foi ali para a lama, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu queria que a Ana também finalizasse aqui com essa pergunta muito boa da Tatiane também. Se alguém tiver eu acho que a Tatiane está falando de uma maneira até mais geral, né? De planejamento de comunicação em geral. Sem dúvida, eu acho que tem que pegar por isso, assim, pelos custos do não planejamento. Se não tiver o planejamento, o que pode acontecer, quais são os desdobramentos negativos, porque até mesmo se a gente falar de comunicação com acionistas, comunicação com o mercado, eu não estou falando só de comunicação interna, não que não seja relevante, é altamente relevante com o colaborador e com o consumidor, né, que normalmente se dá mais atenção à comunicação com o cliente, né, o consumidor, e também a comunicação interna, mas esquece, por exemplo, da comunicação com o acionista, comunicação com o mercado, se for uma empresa de capital aberto, porque esses stakeholders também são importantes. Então, se a empresa tiver um bom planejamento de comunicação, ela não vai negligenciar nenhum desses públicos, porque vão ter ações programadas de maneira consistentes, com conteúdo alinhado, né, nos canais certos, na periodicidade certa para cada um desses públicos, né, que exigem linguagens distintas, focos distintos. Então, é uma área muito estratégica que permeia todas as outras áreas, porque tudo que a gente faz dentro de qualquer organização é se comunicar, né? E como já dizia a Chacrinha, não era? Quem não se comunica se estrumbica? É mais ou menos isso, né? Então, eles já sabiam lá antigamente isso, né?
Com certeza. E nossa última pergunta da Adriana, um fenômeno cada vez mais comum nas crises é o cancelamento digital, que acaba derrubando a reputação. Como é que a gente pode agir para prevenir esses ruídos e o cancelamento no ambiente digital? Esse tema é bem desafiador. Dá uma live só disso daí, né, Isabela, do cancelamento. Eu questiono muito essa questão do cancelamento, mas assim, é um fenômeno que ele é inevitável, né? É o que está acontecendo agora. Não adianta a gente ser contra ou a favor. Ele acontece de todo jeito. Muitas vezes é um deslize da pessoa, porque principalmente com as redes sociais, como elas se tornaram assim um canal de muita exposição de vida pessoal, do que a pessoa pensa e tal, é muito fácil a pessoa escorregar aí numa casca de banana, usar uma palavra ali inadequada e aquela palavra, né, causar toda essa onda de cancelamento. Então, assim, prevenir, eu acho que é muito o cuidado com o que se fala, o cuidado com as palavras, com os temas sensíveis, de não mostrar preconceito, principalmente, né? A questão, por exemplo, de crimes, claro, né? Então, estou falando de armamentos, de drogas, de racismo, né? E questões bastante delicadas, como homofobia, a questão da inclusão, né? Então, qualquer tipo de preconceito, né, em relação ao papel da mulher na sociedade, que também é um tema bastante forte, aos animais, ao respeito aos animais, que também é um tema super sensível, né? Todas as causas, a causa ambiental, etc. Agora, e a pessoa fala, então não posso falar nada? Ela tem que saber que sempre que ela se posicione, se ela se posiciona de uma maneira mais contundente nas redes sociais, ela está sujeita a essas, vamos dizer, represálias, né? Essa manifestação contrária que pode vir a se tornar um cancelamento. Agora, da mesma maneira que vem, vai, né? E aí vai o outro, o cancelamento do dia já é o outro, enfim. E eu acho que aí é muito mais montar um plano de contingência se a crise acontecer, como lidar, e buscar profissionais, né, experientes para poder tentar fazer com que essa situação se abrande, do que dizer, não vou mais falar nada nas redes sociais, porque, principalmente para celebridades, para essas pessoas, né, famosas, elas precisam das redes sociais para se promover, elas têm uma quantidade de publicação muito grande e acabam, né, não é nem por falta de preparo, porque realmente você se comunicar muito, a chance de você, né, ter um deslize é muito maior. Superexposição, né? Superexposição, é uma superexposição, exatamente. Né? Então vai acontecer em algum momento, vai acontecer. Né? Ela tem que estar preparada para se acontecer, pedir desculpa, entender onde errou, né? E fazer esse protocolozinho que a gente indica, né? De humildade, desculpa, gente, errei, vou retirar, né? E segue em frente, que aí o cancelado de amanhã é outro. Exatamente, a internet também tem memória curta, né? Então, eu queria agradecer a participação aqui dos nossos quase 50 comunicadores, gestores que participaram da nossa live de hoje. O material da nossa apresentação, também o link do alerta de crise e o vídeo também estão disponíveis no nosso grupo do evento no Telegram, né? É um grupo que a gente troca muita informação todo dia, então participem do nosso grupo do Telegram e também não esqueçam que estão abertas as inscrições para a Escola de Crise com 45 dias também, para vocês aproveitarem e levarem um alerta de crise para a empresa de vocês. Eu acho que toda preocupação com a reputação não é suficiente, né? A gente está na era digital, crises acontecem, é muito fácil, como a Adriana falou, você, né, ali se ver envolvido numa questão polêmica, então todo cuidado é pouco, e ter esses sistemas, ter gestores capacitados e ter um olhar mais estruturado para a sua reputação, para os seus negócios, é um diferencial do gestor de qualquer área e também do comunicador. Queria agradecer a presença da Ana aqui na nossa conversa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Isabel. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos pelas perguntas também. Tivemos bastante pergunta, tem os comentários aqui, depois a gente vai ler tudo com carinho, gente, que tem bastante pergunta. A gente buscou responder dentro dessa 1h30, né, todas as dúvidas que vocês trouxeram. Nossos materiais gratuitos também estão disponíveis, está tudo disponível para vocês. Eu e a Ana também estamos disponíveis lá no LinkedIn, para vocês adicionarem, lerem o nosso artigo também,
está no nosso site, está no Guardiões da Reputação, que também é o site que a Ana tem. Então, muito obrigada. Amanhã a gente vai falar também sobre o papel do líder e na quinta-feira a gente vai conversar sobre planejamento de comunicação para resultados efetivos. Então, para você que está acompanhando a Semana do Gestor aqui nos nossos canais, muito obrigada. Obrigada, Ana. Visitem também lá o Alerta de Crise, visitem nossos sites. Fiquem em contato com a gente, né, para que essa cultura de prevenção não termine nesse encontro que a gente teve hoje, né? É muito importante se preocupar com isso. Espero que vocês tenham gostado. Se em algum ponto vocês tiverem dúvida depois, é só falar com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, Glenda. Glenda também está junto com a gente lá na escola. Obrigada, Glenda. Obrigada a todo mundo que participou. Então é isso, pessoal. Obrigada, Ana. A gente se vê em breve lá na escola. Então, muito obrigada, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo. Até amanhã. Quem também for participar amanhã, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Tchau, tchau.